Colegas, hoje eu vou comentar um dispositivo penal, o artigo 355, que trata de punir condutas que são compatíveis especificamente com uma profissão que é essencial à prestação jurisdicional. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Esse dispositivo regula a atuação do chamado advogado liberal, aquele que atua na iniciativa privada, sem vínculo com o Estado. Ainda a Constituição regula o agir do advogado público, que pode ser tanto o procurador da administração direta, como das diversas entidades que atuam na chamada administração indireta. Também tem um tipo de advogado que exerce uma atividade de caráter público, que é o chamado defensor público. Mas o artigo 133 diz respeito ao profissional que atua na iniciativa privada. É sobre ele, especificamente, que recai a disposição do artigo 355 do Código Penal, que define o crime de patrocínio infiel ou patrocínio simultâneo ou tergiversação no processo. Diz assim o texto legal: trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Isto está no caput do artigo 355. Já o parágrafo único complementa dizendo: incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. A disposição constante do artigo 355 refere-se, portanto, àquela situação do profissional que é titular do denominado jus postulandi. No passado, quando houve essa redação do artigo 355, existiam outras pessoas além do formado em direito regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, que podiam postular interesses de outras pessoas perante o Poder Judiciário. Era o caso, então, dos rábulas, aquelas pessoas que tinham conhecimento da área jurídica, que podiam atuar naqueles lugares em que não havia profissionais disponíveis com a devida regularização. Os provisionados eram aqueles que tinham se formado e que ainda não tinham regularizado o seu processo de filiação definitiva na OAB. E também os estagiários, no passado, tinham a possibilidade de, em algumas circunstâncias, postular interesses de terceiros perante o Poder Judiciário. Hoje essa situação está definitivamente regulada. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, diz claramente no artigo 103 que somente o advogado regularmente inscrito pode postular em juízo, pode, portanto, representar o interesse de terceiro. Então, na prática, o que está disposto no artigo 355 deve ser entendido no seu contexto histórico. Hoje, direciona-se exclusivamente ao advogado. Pode, inclusive, recair sobre o advogado público, mas jamais sobre outro tipo de pessoa que não tenha esta característica própria. Portanto, o artigo 355 do Código Penal elenca, registra um crime denominado de crime próprio, que somente pessoas com características próprias podem cometê-lo. Além de tudo, também é bom registrar, trata-se de um crime de natureza subsidiária, porque na prática, na vida real, na sociedade, quando acontece eventualmente uma violação do interesse do constituinte do advogado, isso é feito na maioria das vezes, com efeito patrimonial, né? A traição aqui referida acaba acontecendo, produzindo um enriquecimento ilícito, uma transferência indevida do patrimônio do cliente para o profissional. E aí, portanto, pode ser que aconteça um crime mais grave. Crime subsidiário é aquele crime que apenas ele é aplicado na sua disposição sancionatória
quando não acontece um crime mais grave, quando este crime não foi usado como um meio para o cometimento de um crime mais grave. Então, não raro nós vemos nas situações concretas que a punição final acaba acontecendo por estelionato, por apropriação indébita, por outro delito que tem uma gravidade maior do que este, que tem uma pena, como se pode observar, de crime de menor potencial ofensivo, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, portanto, que caracteriza integralmente aquilo que se chama de infração de menor potencial ofensivo. Mas vejam, o importante é que este profissional, que tem, portanto, sob seus ombros, sob sua responsabilidade, essa atividade é essencial na distribuição da justiça, também tem uma responsabilidade própria. Na verdade, a Constituição define que as prerrogativas do advogado, elas estão contidas, podem ser exercidas dentro dos limites da lei. E a lei gera 3 tipos de responsabilidade para o profissional. A responsabilidade administrativa, aí aqueles que atuam na advocacia pública têm os seus estatutos correspondentes. Quem atua na advocacia privada tem que obedecer aquilo que está disposto no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética, que trazem responsabilidades. O artigo 133 da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que é o chamado Estatuto da OAB, conhecido, né, por essa expressão Estatuto da OAB, prevê, por exemplo, no seu artigo 31, que o advogado é responsável pelos seus atos, se cometidos por dolo ou por culpa. E no artigo 34, inciso 8º, traz algo que dialoga com essa disposição do artigo 355 do Código Penal, dizendo que é proibido ao advogado estabelecer entendimento com a parte adversa sem a autorização do seu próprio cliente e sem a ciência do advogado da parte contrária. Isso também é reforçado pelo que está disposto no Código de Ética. O Código de Ética também disciplina isto. O Código de Ética é uma disposição interna da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi aprovado, a última edição, em 19 de outubro de 2015, pelo Conselho Federal da OAB, e dispõe no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 8º, letra D, que o advogado deve abster-se de entrar em entendimento com a parte adversa sem o consentimento do advogado, caso esta parte tenha advogado constituído. Então aí nós temos a responsabilidade administrativa do caso deste profissional, que não exerce uma atividade pública no sentido estrito, mas que exerce uma atividade de interesse público e por isso tem também responsabilidades com essa característica de publicidade. Na responsabilidade civil, recai aquilo que é histórico, não é? Da responsabilidade de todas as pessoas que praticam atos ilícitos oriundos do dolo e da culpa. Nós temos o nosso Código Civil, né? O valoroso Código Civil, que dispõe de uma maneira absolutamente clara, não é? Que no artigo 186 e no artigo 727, que todos responderão por atos que sejam praticados contra ilícitos, por dolo, por culpa, contra, obviamente, o interesse de terceiros. A responsabilidade penal específica, então, do profissional que atua de forma traiçoeira em juízo é que está disposto nesse artigo 355. Trair aqui significa o quê? Trair aqui significa violar a confiança depositada, é romper, é não cumprir cláusula que esteja no acordo, no mandato, no contrato feito entre o constituinte e o constituído. Portanto, trair aqui no sentido mais amplo do que simplesmente
advogar em conluio com a parte adversária, que está no parágrafo 1º, seja concomitantemente, seja numa sequência. Trair aqui, portanto, é algo mais amplo que deve ser entendido como qualquer espécie de rompimento da confiança depositada. E o exemplo mais clássico, o exemplo mais comumente que ocorre na vida real, é justamente quando o profissional da advocacia se vale da sua situação de relação do interesse do cliente com o Estado ou com a parte adversa e de forma irregular fica com eventuais quantias que sejam da parte adversa. Quando não, da parte que ele constituiu. Quando isto não acarreta um crime mais grave, pelo menos se considera isto como uma traição, né? Por isso aquele caráter do crime ser um crime subsidiário. Então, para que a gente compreenda bem, essa disposição ela é especificamente direcionada para aquele que tem jus postulante, e no caso atual da nossa legislação, tão somente o advogado tem, que é aquele que é bacharel em ciências jurídicas e tem uma inscrição regular na OAB ou exerce a advocacia de outra forma também autorizada pelo poder público, que é o caso, então, dos profissionais que têm vínculos com instituições públicas, sejam porque são procuradores, sejam porque são defensores públicos. Especificamente, esses profissionais é que podem responder, é um crime próprio. Ele é subsidiário porque somente será aplicada esta regra, esta disposição, essas penas que aqui estão dispostas, se não houver a tipificação em crime mais grave. Poderá, então, portanto, haver, não é, que se deixe de aplicar essa disposição, entendendo que isto foi um meio, ou está contido numa conduta mais grave, que, portanto, recebe a penalização mais grave correspondente. Por fim, para encerrar, para ficar claro, a distinção entre o patrocínio infiel que está no capto e aquilo que está no parágrafo único, que é o patrocínio simultâneo à tergiversação, se dá na seguinte condição. O dispositivo geral define também a conduta geral de traição e especificamente o parágrafo único ensina que deve-se considerar como ato de traição do interesse do constituinte o ato praticado pelo advogado que signifique atuar conjuntamente as duas partes que são antagônicas no processo. Então, o advogado não pode participar de nenhum ato que signifique defesa do interesse da outra parte adversa, né? Uma coisa que parece até óbvia, não pode se advogar, não pode se servir a dois senhores, diz aquela expressão clássica, né, de cunho religioso e posteriormente usada para as relações sociais em geral, seja isto de forma simultânea, ou seja, no mesmo momento, ou, cuidem, esse é um aspecto bastante importante, mesmo que seja em caráter de sucessão. Começar na defesa de um constituinte, de certa forma, vincula a atuação do profissional da área jurídica, do advogado, que poderá tão somente manter esta defesa de interesse ou, caso rompa, fica vedado de voltar a atuar no processo aí no interesse da parte adversa. São situações bastante, digamos assim, particulares de um tipo penal que tem uma destinação, como eu falei, específica para um tipo específico de profissional e que é importante porque é essencial à jurisdição em termos gerais, como define a Constituição no artigo 133. Um grande abraço, bons estudos.